Vamos, gente, confeitar mais 2 bolos comigo. Então, vamos lá. Esse bolo, gente, foi do mês de maio. Foi o bolo do aniversário do meu filho, quer dizer, dos meus filhos, tá? Heloísa Beatriz completou 4 anos no dia 8 de maio e Enzo Gabriel completou no dia 31. E dia 1º de junho decidimos fazer uma brincadeirinha para eles, né? Para não passar em branco, porque Heloísa ano passado teve, é um aniversário pequeno, mas teve, e Enzo não teve. Então, eu tinha dito para Enzo que esse ano eu faria um bolo para ele, tá? Então, assim, o prometido, fui fazer. Esse bolo é no aro 25, tá, gente? Como vocês já sabem aí, a minha pré-camada, tá? A massa foi festa é a massa tradicional, tá? E a massa de chocolate, tá? O recheio de chocolate, porque eles só gostam assim, então a mamãe aqui teve, né, que atender o pedido. Gente, não liga pra zoada de fundo, pelo amor de Deus, tá? Não liga não. Vamos focar cá no vídeo. E aí, gente, não contratei decoração, não fiz salgado, aquela festança, não. Comprei, né, 2 papel crepom para fazer uma decoração. Aí cortamos, fizemos uma decoração na parede, tá? Eu tinha umas coxinhas aqui, fritei umas coxinhas para dar para as crianças comer, mas o foco foi milho, amendoim e pipoca. Foi o que eu coloquei, gente, na mesa, porque os meninos escolheram o tema do São João e assim fizemos, né? E fiz um brigadeirinho que eu botei, né, porque eles amam brigadeiro, coloquei na mesa. Somente isso. E foi bastante divertido, tá, gente? Aí eu tingi o meu chantilly de azul, mas errei no azul, gente, que era para ser o azul royal. O azul royal. E eu acabei tingindo de azul, o azul normal, né, gente? Outro problema que eu tive. Ai, gente, eu não aprendo, meu Deus. Esqueci de colocar o meu chantilly alguns minutos no congelador. E ele tava querendo ficar mole. Ele tava querendo, não, gente, ele ficou. Tá? Mas eu consegui trabalhar com ele, tá? Porque foi uma correria, uma agonia, porque era só para Enzo, acabou sendo para Enzo, Heloíse, e foi uma agonia, eu sozinha confeitar bolo, depois recebi ajuda para fazer essa decoração, graças a Deus, e assim a gente fez, tá? Aí usei essa espátula, minha que eu já tenho, né, verde, para poder fazer a textura dos lados. Gente, eu tenho essa espátula e tenho outra. E eu já observei que essa espátula, eu sempre arranco mais chantilly e os lados fica aparecendo ali, tá vendo, gente? Ficou meio coisinha ali do bolo. E a outra não fica assim. Não sei se é a marca ou se é eu com minha loucura da minha cabeça mesmo. Não sei, tá? E assim, gente, o que foi que eu fiz para ficar o azul royal? Eu tinha um pouco, né, do azul royal. Em vez de eu jogar no chantilly, porque eu achei que eu não tinha. E quando eu comprei o, 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 o corante, eu peguei o errado, na agonia, no dia que eu comprei. Era para eu ter tingido com o azul royal. Depois que eu fui ver nas minhas coisas que tinha uma pintinha lá de azul royal. Eu aí, gente, fiz o quê? Coloquei no álcool cereal um pouco e barrufei no bolo. Aparentemente, olhando assim, parece que não deu certo, né? Foi uma loucura. Aparentemente, ficou parecendo que não deu certo. Mas deu certo sim, gente. No final, vocês vão ver aí o resultado do bolo. Eu confesso que nesse dia eu tava meio sem criatividade. Mas aí eu fui deixando me levar e fui fazendo. Pra mim sempre é assim. Para os outros sai perfeito. E pra mim, nunca sai como eu quero, né? Não saiu como eu queria, mas
ficou bonito, as pessoas que vieram, né, a minha família, os amiguinhos deles, gostaram da decoração. E melhor ainda, gente, o que importa é o sabor. O sabor do bolo tava impecável, como sempre, graças a Deus. Né? Eu tenho sempre que agradecer a Deus, porque sempre antes de fazer, a gente sempre que agradecer, né? Pedir a Deus direção, sempre eu falo isso para vocês aqui. Eu tenho muita fé em Deus, então antes de pegar encomenda para fazer, antes de colocar a mão, eu sempre agradeço, né? Tenho que agradecer bastante a Deus. E assim foi a saga, barrufando, né? O líquido que eu tinha feito no bolo. E vocês viram aí vídeos, né? Que eu tive que colocar o brilho em um bolo, na encomenda que eu tive, assoprando na colher, porque essa bombinha minha não funcionou. E o que eu fiz, gente? Deixa uma diquinha aqui pra vocês. O que eu fiz, né? No dia eu tinha lavado ela e ela nada, ela não funcionou. Depois o que eu fiz? Esquentei água, coloquei em recipiente, desarmei a bombinha toda e deixei lá de molho por 2 dias. Depois desses 2 dias, eu peguei uma escovinha de dente velha que eu tinha aqui e limpei ela toda, gente. Limpei dentro, tá? Esse caninho, parece aquele caninho de pirulito. Deixei ele de molho, tá, gente? Depois eu limpei ela toda, sequei ela, enxuguei ela toda. Aí eu usei nesse dia aí e consegui, né? Usar ela. Consegui usar ela, graças a Deus. Ela funcionou, então deixa essa dica pra vocês aí, né? Que estão desesperadas, que eu fiquei desesperada, né? Pra conseguir usar. E no dia, infelizmente, eu fiquei na mão. E aí, gente, eu fui fazendo essas pitanguinhas no rodapé do meu bolo. Ai, gente, eu me arrependi tanto depois que eu fiz essas pitanguinhas. Eu já tava sem paciência, eu tava sem criatividade. O meu chantilly tinha ficado mole. Eu, com minha burrice, comprei um chantilly só, que era para 2 bolos. Mas eu consegui, graças a Deus, fazer os 2 bolos, gente. Mas não era para ser um chantilly, era para ser 2 chantillies. 2 chantilly. Mas no final das contas, como eu sempre digo, deu certo. Que Deus é maior que tudo. E assim eu fui fazendo aí as pitanguinhas coloridas que meu filho tinha me pedido para fazer algo colorido, né? Até porque também o tema era do São João, né? E aí, como eu sabia que não ia dar o chantilly, eu fiz essas pitanguinhas aí, né? Eu odiei a forma que eu fiz as pitangas. Poderia ter ficado melhor e mais bonita, tá, gente? Mas quando fez o conjunto todo do bolo, ficou bonito, tá? E aí eu fui fazendo essa saga toda aí. E depois eu fiz o que, gente? Deixei ele na geladeira, porque também o tempo tava muito quente aqui, né? Pra quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia, tá? E tava muito quente o tempo. E aí eu coloquei ele na geladeira, deixei até, na verdade, até a hora de arrumar a mesa, né? Até a hora de arrumar a mesa eu deixei ele aí na geladeira por alguns minutos. E depois fui pegar o meu bolo menor, que aí foi de 20. Eu já tinha passado, gente, aí o meu chantilly. Eu acabei perdendo a outra parte, tá? Mas fiz o quê? Sobrou chantilly, eu fui com as pitangas, porque Heloísa, tudo que vem Enzo querer, ela quer, né? Eu quero também. Aí botei só as pitanguinhas amarelas. Aí ficou bonito. E nessa hora, gente, na hora de decorar esse bolo, meu chantilly já tava mole. Eu não sei como foi que eu consegui, tá, gente? Eu esqueci de verdade de colocar no congelador, porque sempre eu deixo ele embaixo e depois eu deixo eles 1 minuto no congelador, para ficar uns cristalzinhos assim, não empedrar, mas deixar uns cristal. E eu esqueci, a agonia, que eu tive que ir na rua comprar umas coisas e tal, e eu esqueci. E aí foi a hora, né, que eu tava colocando
topo, porque o topo ainda não estava pronto. Eu ainda tive que fazer. Aí pedi ajuda dos universitários para poder cortar. E ainda fui colar. E, gente, comprei também aquele painel, né, que tá na moda agora. Eu comprei um na Shopping, 50 por 50. Imprimi umas folhas, tá? E eu mesmo fiz aí o painel. Vou deixar para vocês no final do vídeo aí como ficou a decoração, tá? E aí coloquei o topo. Gente, no final das contas, ficou bonito. No final das contas aí, ficou bem bonito aí a minha decoração, tá? Eu confesso que eu fiquei com medo de ficar feio e tal, mas no final das contas ficou bonito. E aí o de Heloise também, né? Que o topo não estava pronto. Tive que fazer. Ainda, né, a gente cortar aquele procedimento todo. E ficou bacana, ficou bonito os bolos, tá? Gente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Ativa aí o sininho de notificação para vocês receberem o vídeo em primeira mão que o YouTube vai te enviar, tá? Você que caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos, certo? Compartilha, curte aí esse vídeo, gente, tá? Para ajudar aqui o canal no engajamento, se você puder, desde já eu agradeço, certo? E assim fomos colocando aí o topo. Gente, eu achei esse topo tão lindinho com essa bonequinha. E aí, gente, eu tirava, botava, porque eu tava procurando um ângulo, um lugar que ficasse mais bonito, né? Tentando preencher os espaços da melhor forma, tá? Fui colocando aí. Ficou bonito esse topo, gente. O bolo também ficou bonito, tá? E aí eu vou deixar pra vocês aí no final aí como eles ficaram. Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.